Olha, a gente juntinho mais uma vez. Bom, a gente agora foi para segunda apostila, né, gente? E agora que entra de fato o texto teatral, aquele que a gente começou lá no início do ano, né? Que a gente viu e depois não foi cobrado, né? Porque ele ia entrar na verdade agora. Foi uma confusãozinha, mas é bom que vocês vão ficar craque em texto teatral, tá? Então a gente agora tá no módulo 8, tá bom? Que é texto teatral. A gente vai aprofundar um pouquinho daquilo que a gente não conseguiu aprofundar, na verdade, da outra vez, tá bom? Eu deixei um vídeo aí também muito legal sobre texto teatral no YouTube, tá? É uma explicação bacana, não deixem de ver, curto, um vídeo curto, tá? E aí vocês dão uma olhadinha. Agora vamos lá, aí para a página que começa, né, o texto teatral, deixa eu ver aqui qual é, 122, tá bom? Então vamos lá na página 122, aí já tem até a foto de uma encenação, né, de um teatro. E depois começa ali a leitura de um texto teatral, né? A experiência de um espetáculo teatral, seja comédia, tragédia, torna mais intensa a relação do público com a arte. Isso porque há um encantamento provocado pela representação do texto, que transforma por meio de atores e diretores palavras em ações dramáticas. O leitor comum, ou seja, aquele que não está inserido no universo das artes cênicas, faz uma leitura convencional, sem imprimir marcas interpretativas como entonações, expressões faciais, entre outras coisas, né? Diferente de outros gêneros textuais, como a notícia de um jornal, bula de um remédio, um relatório, que não exigem essa leitura, que tem que recorrer mais à criatividade, galera. O texto teatral deve ser lido com olhos da imaginação, né? As pessoas que transformam emoções em palavras, tá bom? Dessa forma, a literatura dramática atinge não só aqueles que trabalham com arte, mas todos que desejam viver experiências de teatro. Eu, particularmente, eu amo cinema, mas teatro é o meu xodó. Gente, ir no teatro me deixa tão realizada. É muito gostoso ver uma peça teatral, seja ela de que tipo for. Tá? E quem não foi, por favor, vê depois dessa quarentena aí, depois que isso tudo acabar, quando tiver uma peça, pede para mamãe e papai levar, porque vale muito a pena, tá bom? Essa experiência é única. Então vamos lá, esse diálogo entre leitor e autor possibilita que sejamos mais do que espectadores, que a gente também participe com a nossa imaginação da construção do espetáculo. Isso quando está sendo lido, tá, gente? As características estruturais, né? A estrutura de um texto teatral. Ele é escrito para ser representado por atores em uma encenação que pode exigir exemplo, cenário, música, luz, figurino, maquiagem, gestos, movimentos. A primeira característica que se destaca é a ausência de narrador. Lembra quando eu pedi assim, se tiver o narrador, não ponha muito, que seja breve, né? Ele serve para coisas muito... Quando tem, é muito pequeno, tá? Visto que a história é representada por atores, né? Assim tomamos conhecimento da trama na voz dos personagens. Agora a gente vai para a próxima página. Embora alguns aspectos do texto teatral guarde semelhanças com o narrativo, principalmente no que diz respeito aos elementos da composição, enredo, personagem, tempo, espaço, né? Isso também tem nos dois. A estrutura é diferente. Tá? Os textos são organizados em duas partes, o principal e o secundário. Vamos lá. A gente tem aí o texto principal, tá? Explicando, né? Apresenta a fala dos personagens, que pode ser caracterizada como monólogo ou diálogo. Monólogo é quando tem uma pessoa só, gente. Ele fala consigo mesmo ou então com o público, né? Expressando angústia, sentimentos reflexivos. No fragmento aqui de Hamlet, de Shakespeare, você vê isso, ó. Ato 3, cena 1. Elsinor na sala do castelo. Aí vem Hamlet, está em letra toda alta, né, letra maiúscula, para marcar quem é que fala. No caso, Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer
dormir, só isso? E com o sono dizem extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável, morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir do sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. O texto teatral não pode ser lido todo assim, de qualquer jeito, não. Ele tem que ter uma postura, uma entonação, fazer caras e bocas, entendeu? Botar sentimento no que você está falando, tá? Então, aqui vem assim, observa que no fragmento lido, Hamlet fala consigo mesma. Ele reflete em voz alta sem se dirigir a ninguém. Aí depois tem um diálogo aqui. Traz a fala de 2 ou mais personagens que conversam sobre assuntos diversos. Então vamos lá, a gente tem Hamlet e Horácio, tá? Aí vem Hamlet. E quanto isso, basta. Vejamos então o resto. Recorda-te de todos os detalhes? Horácio. Como não recordar, senhor? Hamlet. Amigo, em meu coração havia uma espécie de luta que me impedia de dormir, me sentia pior do que os amotinados presos nos porões. Fui impulsivo, mas louvada seja a impulsividade, pois a imprudência às vezes nos ajuda onde fracassam as nossas tramas muito planejadas. Será que eu servia para ser atriz? Só que não, né? Vamos lá. Aí tem um restinho aqui, aí nessa cena Hamlet conversa com Horácio, eles comentam alguma atitude tomada anteriormente pelo Hamlet, né? Aí tem uma outra coisa que se chama apartes. Apartes são comentários de personagens não ouvidos por seus interlocutores e comumente direcionado ao público. Veja um exemplo desse recurso no texto a seguir, tá? A gente vai ver o que isso quer dizer de fato, né? Hamlet falando: pois mesmo o sol tão puro gera vermes no cachorro. Deuses gostam de beijar carniça. O senhor tem uma filha? Aí vem o Polônio, que é outro personagem, diz: tenho sim, meu senhor. E aí Hamlet diz: não deixe que ela ande no sol, a concepção é uma bênção, mas não como sua filha pode conceber. Amigo, toma cuidado. Aí vem Polônio, uma parte, né? O que é que ele diz acaba sempre em minha filha. E a princípio, nem me conheceu. Disse que eu era um rufião. Ele está longe, muito longe, contudo devo compreender, pois, na minha mocidade, também sofri muito de amor. Cheguei bem perto disso, vou falar com ele de novo. A Hamlet, aí é a fala que o Polônio vai destinar a Hamlet, porque a parte não foi destinada ao Hamlet, foi destinada ao público, tá? O que é que está lendo, meu príncipe? Entenderam? O a parte é o que um personagem vai falar, não exatamente com quem ela está dialogando na peça, mas uma pessoa fora dessa situação, tá? Aí ampliando os horizontes, vai explicar mais um pouquinho aqui. O a parte parece escapar a personagem e ser ouvido por acaso pelo público, enquanto o monólogo é um discurso mais organizado, destinado a ser aprendido e demarcado pela situação dialógica. Note-se que no a parte, a personagem nunca mente, posto que está confabulando consigo mesma. Amplamente utilizado no teatro renascentista, o recurso serve para revelar aspectos da interioridade das figuras cênicas, podendo, no caso das comédias, ampliar o potencial lúdico da cena. Então, é diferente do monólogo. O monólogo o ator, né, o personagem, ele pode estar falando consigo mesmo, com o público, mas é uma coisa mais organizada. No à parte, ele está se dirigindo ao público como se fosse uma reflexão, uma coisa que está passando pela cabeça dele, só que ele verbaliza, porque não tem como. Quando a gente escreve um conto e a gente quer mostrar o que está passando na mente, a gente consegue, né, fazendo isso e tal, mas como é que vai fazer o que está passando na mente ali no teatro? Então, essa é uma maneira, entendeu? Vamos lá. Aí tem aqui texto secundário, apresenta informações necessárias à composição da cena. Por exemplo, listagem inicial dos personagens, distribuição das falas pelos diferentes personagens, divisão do texto em atos e cenas.
indicações sobre posição em que cada personagem deve assumir no palco, informações técnicas como iluminação, figurino, cenário, entre outras coisas. Um texto à parte não é aquele exatamente que vai ser dito para o público, né, ou para o leitor da peça. Vai ser como organizar essa peça teatral, tá? Então, a estrutura do texto principal é a seguinte. O texto principal vai ser organizado em 3 partes distintas. Prólogo, cenas e atos. Quando é mais longo, e epílogo, tá? Tem o prólogo, mais longo, e o epílogo. Vamos conhecer a característica aqui de cada um. O prólogo, tá? Surgido na tragédia grega, o prólogo é um texto inicial utilizado para situar o leitor quanto ao que vai encontrar na peça teatral, ou para fazer uma introdução aos fatos que ocorrem no enredo. Era escrito em verso e anunciava a temática central da peça. Então é uma introdução, tá? Podemos dizer assim, fazendo um paralelo. Ele tornou-se comum em textos narrativos literários, ficcionais ou não, com o mesmo intuito de contextualizar o leitor. Observe a seguir um exemplo de prólogo retirado da peça O Alto da Compadecida. Aí vem aqui tipo uma introdução, né? O Alto da Compadecida a gente já viu, já é um conhecido de vocês. Ao abrir o pano, entram todos os atores, com exceção do que vai representar Manuel, como se tratasse de uma tropa de saltimbancos, correndo com gestos largos, exibindo-se ao público, e aí vai, né? Vai dizer um pouquinho sobre o que a gente vai ver no Alto da Compadecida, tá? Aí depois a gente tem aqui atos e cenas. Os atos representam-se como uma série de cenas interligadas por uma subdivisão temática. Já as cenas são divididas conforme a alteração do número de personagens em ação, quando um ator entra ou sai do palco. O núcleo de uma peça, ou seja, o desenvolvimento do enredo proposto pelo autor, são o monólogo ou os diálogos entre os personagens. Aí a gente vai ver um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Aí tem ato 1, cena 1. Então, dentro de um ato, podem ter várias cenas, tá bom? Ato 1, cena 1, aí tem Elsinor, terraço diante do castelo, Francisco está de sentinela, Bernardo entra e vai até ele. Eu botei, tá aí em itálico, porque você mostra, na verdade, não é uma fala, né? Como que vai se posicionar essa pessoa. Em seguida vem aqui o Bernardo e Francisco, uma fala deles dois, e aí isso está discriminado aí pelas letras maiúsculas e a fala em si pelas minúsculas, né? Quer dizer, normal, né? Como você escreveria. Lembra que eu pedi? Escreve com caneta diferente, porque quando tá digitado, impresso, os recursos são diferenciados, né, gente? Quando a gente vai botar isso numa prova, fica diferente. Aí a gente tem outros recursos que podem ser utilizados. Depois vem a cena 2, tá? Aí vem sala em itálico, que é a letra deitadinha, né? Sala de cerimônias do castelo, entram o rei e a rainha, Hamlet, Polônio. Isso daí seria o que a gente poderia chamar de narrador, tá? Muito pouco, tá? Bem pouquinho. E aí vem o rei, que tem a fala dele aí. Depois vem a cena 3, de novo aí imitando o narrador, e a fala do Laerte, tá? Aí a gente vai para outra página, vem a Ofélia falando também e tal. Aí vocês têm que notar que antes de indicar as falas, o texto traz orientações do local em que a cena se desenrola. Em Castelo, na cidade de Elsinor, e dos personagens que dela participam, tá? Então, é assim. Vocês já estão careca de saber isso aí, né? Eu tô voltando aqui porque faz parte, né? Não sei como é que vai ser, se a gente vai ter... ainda não ficou decidido a questão das avaliações. Quando decidir isso, vocês vão estar preparadinhos, tá bom? Aí vem aqui, epílogo. A gente falou do prólogo, que vem antes, né? Então, epílogo agora. É a parte final do texto. Representa o desfecho e encerra de forma lógica o drama desenvolvido nas cenas anteriores. Além disso, é utilizado frequentemente com o objetivo de explanar as intenções do autor e o resultado da ação dramática. É importante que o final seja coerente e aceitável para o espectador. Vamos ver aqui um exemplo disso, para vocês terem noção de como é. Aí vem aqui o palhaço, né? Um personagem que diz: a história da Compadecida termina aqui. Para encerrá-la, nada melhor do que o verso com que acaba um dos romances populares em que ela se baseou.
Meu verso acabou-se agora, minha história verdadeira. Toda vez que eu canto ele, vem 10.000 réis pra algibeira. Hoje estou dando por 5. Talvez não ache quem queira. E se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente. Seu aplauso. Então, gente, para quem não sabe, a Ariano Suassuna é o autor do Alto da Compadecida, tá bom? E aí fala aqui que ele é paraibano, escreveu diversas peças, entre elas o Alto da Compadecida, tá? É a mais conhecida, na verdade. Vamos agora à linguagem usada aí para o texto teatral. É empregada, ela vai variar de acordo com a época que foi escrita, né? No texto teatral lá da antiguidade, a gente tinha uma linguagem mais elaborada, mais de acordo com a sua época. E também tem a ver com o nível estrutural, sociocultural, na verdade, dos personagens, né? O que a gente quer mostrar. Então, tudo isso vai ter suas variações. Aí aqui vem falar do discurso direto, que é aquela estrutura, né, básica de quem o personagem está falando aquilo que ele mesmo diz e não indireto, quando eu digo assim, por exemplo, a mãe, 2 pontos, aí vem aqui, eu vou à feira. Aí se eu quiser dizer, a mãe disse que vai à feira, aí é um discurso indireto. Isso daí vocês já aprenderam bem, tá? Tem aqui mostrando também. Tem os recursos técnicos, que é a rúbrica, tá? Chamada de indicações de cena. Orientam a movimentação dos atores no palco, descrevem o ambiente, indicam se é dia e noite, são fundamentais para a realização do espetáculo, por serve de guia, não só para os atores, mas também para a equipe técnica, tá? São destacadas por meio de parênteses, aspas ou itálico. Então, todos esses recursos no impresso é feito. Para a gente, lembra que eu pedi para botar entre parênteses? É um recurso mais fácil quando a gente está escrevendo à mão, tá bom? Aí tem aqui um exemplo, né, para você ver, deita aos pés de Ofélia, entrega a carta, para você ver aí como é que botou o itálico também, pode fazer de várias maneiras, né? Aqui tem um Gotas do Saber. A intencionalidade dos textos teatrais. De modo geral, os textos teatrais são escritos com base nas intenções do autor. Podemos citar distinguir o bem do mal para mostrar que o bem sempre prevalece, intenção moralizante, entreter, né, intenção lúdica, revelar a sociedade, intenção crítica, transmitir um ensinamento, intenção didática, e aí vai, né? Você tem aí essas intenções. Aqui tem um texto de Romeu e Julieta para vocês lerem, para vocês terem um pouquinho mais, né, de bagagem de texto teatral, né? Não dá para discutir com os colegas, né? No máximo você pode discutir aí com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o tio, não sei quem é que está aí pertinho de você nessa quarentena. E para concluir, a gente está estudando aqui o texto teatral, você vai reconhecendo a nomenclatura, né, as características, o que é um monólogo, o que é um diálogo, o que é uma rúbrica, né, isso tudo para você saber que tem ato, cena e que essas subdivisões, e agora você acho que já está aí fera nisso. Bom, tem de novo aí o Alto da Compadecida, tá? Vocês têm um trechinho que é para vocês fazerem um exercício. Então, façam esse exercício, depois tem um outro textinho para fazer o outro, aquele de marcar, de múltipla escolha, e depois a tia vai passar a aula, correção para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando quiserem falar qualquer coisa comigo, comentar qualquer coisa sobre a minha aula, sobre alguma coisa que você fez que você achou bacana, põe aqui, ó, no comentário do YouTube que eu vou ver e vou ficar felizona. Vou adorar manter esse contato com vocês assim um pouquinho mais próximo, tá bom? Uma beijoca.